A pergunta que eu faço sempre às empresas não é se elas têm ERP, software, né, sistemas, é o quanto eles funcionam, né? Porque as empresas hoje falam, não, eu tenho um ERP, como se isso fosse a solução. A pergunta não é se tem, é quanto dele é usado. Eu brinco, né, que as empresas têm RPs famosos, aí, às vezes grandes, mas ela usa mesmo o SAP, né, Sistema Avançado de Planilhas, e faz daquilo uma colcha de retalhos não aferíveis, não compliance, que muda o jogo todo. Hoje nós vamos falar um pouquinho da importância e relevância isso para processos, sistemas e pessoas, para que a gente possa passar um pouco da nossa experiência nesse setor que eu vejo que é a dores de muitos. O ERP vira um enfeite da empresa, né? Não, eu tenho, olha que lindo, né? Mas na prática, quanto dele é usado? A começar das políticas de não manutenção, que eu chamo de revitalização do sistema. Vamos em meios práticos. Uma empresa contratou um ERP, né? O X valor de reais, geralmente é um investimento importante, e também as pessoas perdem, né? As pessoas investem, né, um bom tempo nisso para que isso possa rodar. Eles chamam lá de Go Live e tudo mais. Bom, esse processo todo é feito. Geralmente, as pessoas pegam dos 100% que essa ferramenta pode trazer, 15 a 20. Aí você imagina o seguinte, no primeiro turnover da pessoa que participou do processo de implantação, a segunda que entra, sequer a empresa tem uma metodologia de imersão de treinamento para o RP. Então, essa segunda pessoa, caso ela não tenha experiência com esse software, ela já é um fuçador. Ela já pegou o que o outro sequer se complementou numa performance maior do que 15, 20%. A terceira geração disso de turnover, aí eu nem vou falar. Aí quando você chega na empresa e fala, cara, precisa fazer um processo de revitalização, de treinamento. Você ficou doido? Eu implantei o sistema. Eu falei, não, mas você implantou há 10 anos atrás. Há 5 anos atrás, o time nem aqui tá mais, ninguém participou da implantação. Você entende isso? Não, mas o sistema roda. Né? Roda. A pergunta é, como que ele está rodando? O que ele está trazendo de benefício? Os relatórios que estão nele. Já aconteceu case, nossa, aqui eu estou falando de empresas estruturadas, de ter lá 100 relatórios de DRE. Aí ele fala, qual que é DRE? Não, mas tem essa para isso, essa para aquilo. Outro dia nós entramos num projeto que eu falei, esquece, eu tenho o BI. BI é uma ferramenta de tecnologia de relatório, um Excel tecnológico, vamos chamar assim. Eu falei, você tem BI? Tem. Você valida o BI? Não, mas é BI. Eu falei, cara, BI não valida. BI copia e cola. É uma planilha de Excel otimizada dentro de um software, né, de uma tecnologia melhor. Só para vocês entenderem, tinha 12 milhões de erros dentro do BI. Então, as pessoas precisam entender que a ferramenta, né, o software, o RP, o sistema que as empresas usam é de fundamental importância, mas ela precisa ter um processo, ela precisa ter uma qualificação, ela precisa ter treinamentos periódicos, ela precisa revitalizar o processo de tempos em tempos. Outras coisas, seguinte, você chega lá, na implantação, a empresa contratou 20 módulos. Aí você vai usar, tem 3 usando. As pessoas nem sabem que o módulo está lá, está sendo pago, que você tem uma recorrência mensal, você paga aquilo, está sendo pago e ninguém usa. Ninguém parou para analisar ali o custo-benefício, feito um diagnóstico de aderência daquilo, né? Outras vezes as pessoas cometem esse erro, vai lá e compra um baita de um software, porque a etiqueta dele é forte, na empresa é grande, a etiqueta é forte, mas não faz teste de aderência, não entende se ele vai atender, não faz um projeto primário, né, de imersão de pessoas, preparar as agendas daquelas pessoas para o processo que vai ser gigante, que vai durar aí de 6 meses a 2 anos, né? Então, assim, é muito importante entender essas premissas para que a ferramenta de fato seja um facilitador e não um complicador, um desumor de investimento. O que a gente percebe é que às vezes se tem ferramentas, às vezes big ferramentas de mercado, né, softwares, RPs parrudos, mas que as decisões continuam no Excel ou às vezes até no papel, no caderno ali, né? Então vamos lá, se eu tenho um investimento, eu preciso aproveitar o máximo desse investimento para que ele me traga otimização de processo, para que ele me traga estabilidade e para que ele me traga segurança das informações. Se eu faço tudo dentro ali do cofre, mas eu pego o dinheiro no final e coloco para fora, né, do cofre para deixar mexer, porque o meu relatório está no Excel, mas eu tratei tudo da ferramenta. Você já imaginou como é que a gente faz o compliance, uma auditoria de fórmulas de Excel? O tanto que a ferramenta pode ser alterada, corrompida, dependendo do peso, as variáveis disso são muitas. Então, uma empresa ela precisa ter, né, através do seu CTO, do seu gerente de TI, um interesse que a ferramenta ela seja muito usada, mas principalmente que ela seja validada
para que os relatórios que ali saiam, para que tudo aquilo que chega num dashboard, para que tudo aquilo que as informações de tomadas de decisão passem por um crivo de validação. Nós já pegamos assim, a empresa era do lucro presumido e estava parametrizada no Simples, a parte fiscal. Ninguém nunca tinha visto isso, entendeu? A empresa tem uma ferramenta que busca os extratos bancários, faz toda a conciliação automática, já lança tudo no banco, já remete isso para a contabilidade classificada. Todo mundo fazendo baixo de títulos na mão, na munheca. Então pensa o seguinte, tanto que eu posso otimizar de horas, de pessoas, para ao invés de ser horas de produção ali, né, de mão, de munheca com erros possíveis humanos, eu posso automatizar todo o processo e essas mesmas pessoas eu qualificar elas em classificação, validação, né, deixar o processo bem mais maduro para chegar no board mais rápido, com melhores decisões, né, tudo isso. Outra coisa, às vezes é muito comum, aconteceu no cliente nosso, nós apresentamos um relatório e falou, cara, minha margem não é essa. E eu falo muito com o meu time, quando a experiência fala mais alto, escuta. Não, mas o relatório está batido, está validado. Falei, minha margem não é essa. Voltando, revisando tudo batendo. Falei, cara, é essa. Falei, não, minha margem não é essa. Só para vocês entenderem a história. Tinha um diretor, tinha uma alçada de desconto no comercial, que saiu, passou a senha dessa alçada, que deveria ser só da diretoria, a última alçada, para o gerente, que um dia tirou férias, passou para todo o time. Ou seja, todo mundo de vendas estava trabalhando com alçada de parâmetro de diretoria. Por isso que a margem estava achatada. Então o problema não estava na venda, o problema estava no desconto, entende? Então olha que um estrago desse, e a ferramenta, só para você ver, a ferramenta tinha como recurso, primeiro, trocar a própria ferramenta provoca que todo mundo troca a senha de período em período, isso não estava modulado, não estava parametrizado. Segundo, a própria ferramenta no login bloquear que a senha é só para determinado usuário, como se fosse ali o organograma por usuário, entende? Então assim, tudo aberto, uma baita de uma ferramenta, uma das maiores do mundo, e cometendo um erro, óbvio, trouxe uma grande perda de resultados para a empresa. Então a gente sempre explica, né, essas experiências práticas. E outra coisa, muitas vezes pega um projeto gigante e coloca o TI para coordenar. Tá tudo bem, nada contra a TI. Mas TI entende de contabilidade? TI vai entender de finanças? Os key users, né, que a gente chama, que são as pessoas chaves do processo, elas precisam também estar participando. E principalmente, não o implantador, não confunda, o implantador vai ser de cada ferramenta, de cada RP, vai ter seus implantadores, mas tem que ter um gestor do processo, e esse gestor do processo precisa entender dos processos, custo, contabilidade, supply chain, financeiro, marketing, né, cobrança, tudo isso. Então ter uma empresa, às vezes de fora, qualificada para acompanhar essa gestão de implantação é fundamental, porque daí nós falamos numa matéria nossa anterior a essa, dos custos invisíveis, né? Eu economizo por não contratar e gasto um monte por não parametrizar. Vocês não têm noção o tanto que o próprio time interno boicota a própria ferramenta ERP, software, sistema. Vocês não têm noção. Por quê? Essa subutilização da ferramenta é muito comum quando a gente entra em projetos. As pessoas falam, então o software não atende, aqui relatório não funciona. Eu faço no Excel ou faço aqui na munheca porque o software não atende e tal. E olha pra você ver, a própria empresa acredita na informação do usuário, porque aqui na CIS a gente tem nosso lema, né? Quem executa não valida. Isso é muito importante. Então, a alta gestão, o board ali parte do pressuposto que, de fato, a ferramenta não atende. Eu já tenho caso, inclusive, de ter processos contra a ferramenta, né, contra o ERP ali, o software, porque os usuários falaram e na FUEV tem o parâmetro, tem o recurso, mas as pessoas não exploraram. Então, vamos partir de uma premissa, gente. O ser humano não gosta de ser validado. Né? Todas as vezes que alguém chegar perto de você, mas você vai me validar? Você não está confiando em mim? Cara, deixa eu te falar, eu não preciso confiar desconfiando, mas eu posso confiar conferindo. Não esqueça isso, tá? Isso é muito importante. E como eu vou confiar conferindo, eu preciso que alguém, quando alguém desmobiliza pessoas, processos ou sistema, ir lá e valide se aquilo é de fato, né? Um profissional capacitado, técnico, né? Que possa, porque às vezes vai no TI, mas de novo, o TI entende de contabilidade, ele entende de fiscal? Essa é uma grande pergunta. Será que ele é pessoa hábil? Entende? E outra coisa, quem está dentro do processo, quem está dentro do organograma, é a pessoa para validar esse processo? As empresas precisam perceber que a validação do processo é tão quanto importante a execução. Né? Porque o que adianta executar demais e está tudo errado? O que adianta eu puxar 1000 relatórios? Eu falo assim, pior do que você não ter o relatório, você ter não confiado. Né? Ou pior, você tomar a decisão e ir até errado. Entende? Então, uma ferramenta, o ERP,
ele é uma ferramenta que ele é como se fosse um ser dentro do negócio. Então, lá dentro, eu tenho que ter um compliance de organograma, saber alçadas. Aquelas pessoas que têm ali permissões, elas poderiam ter permissões para alterar, excluir, incluir. Vou dar um exemplo prático. Todo mundo acha que financeiro tem que ter autorização para tudo, e é o que não tinha que ter autorização para nada. Financeiro, na verdade, deveria ter alçadas só de leitura. Vou dar um exemplo por quê. Se chegar a ordem de compra de um determinado produto, serviço, não importa, de R$1.000, a nota fiscal chegou de menos ou mais do que esse valor, o financeiro não pode alterar. Ele deveria voltar o processo todo no supply chain e entender por que existe uma diferença entre a ordem de compra e a nota fiscal que chegou. Entende onde eu quero chegar? Eu não posso mudar o valor de uma duplicata, eu estou dando um exemplo, mas vai para toda a cadeia. Então, lá na parametrização do financeiro, eu deveria estar com o compliance na mão. Segregação de função, alçadas e tudo mais. Entende? Às vezes a gente chega na empresa sem a massa, todo mundo sabe. Ou pior, ninguém sabe, tá tudo aberto. Então, essa qualificação das camadas, dos parâmetros, dessa validação, e outra coisa, tem que ser constante, né? Quer ver um exemplo que a gente pega muitas empresas? As pessoas vão lá, fazem o inventário, classificam fiscalmente que esse produto é um trabalho, um investimento gigante. Quem vai lançar os produtos, então, por exemplo, o copo 300 ml, aí o outro vai lá, o mesmo produto, copo de vidro 300 ml. Se eu não tiver um padrão de lançamento dentro do sistema, desde plano de contas, de histórico de texto, de produtos e tal, eu vou causar uma confusão gigante no sistema, que vai ficar pouco aferível. Então é importante entender, né, que não é ter, é usar e manter. É uma ferramenta que, assim como o ser humano, precisa constantemente ser revitalizada, validada e tem que estar dentro do processo do compliance. E é assim, você polemizou, falou um monte de coisa e tal, os problemas nós já entendemos. Qual que é a solução? Né? Como é que eu viro esse jogo? Bom, primeiro, a conscientização, eu acho que o RH tem que estar muito alinhado com todo esse processo de conscientização constante da importância da ferramenta e da posição da cultura da empresa, que a ferramenta é a ferramenta, né, que deva estar todos os dados, conforme o seu conclave e tudo. Como que eu trago as pessoas? Treinamento, fazer, né, uma metodologia que a gente usa muito, contrata as empresas de implantação para periodicamente fazer como se fosse um workshop por setor. Né? Então, vamos falar hoje quais ferramentas hoje o financeiro tem para atrair as pessoas para aquilo, ao invés de, né, como se fosse algo pesado. Tem isso, vocês estão usando isso, você sabe que ter esse recurso, né? Porque essas pessoas especialistas conhecem com mais profundidade, né? Em cima disso aqui, vamos propor um diagnóstico para que a gente possa entender o que não está sendo usado ou subutilizado dentro do sistema, né? Essas promoções de cultura, de entendimento, qualificação, treinamento. Outra coisa, coloca, né, um sistema que a gente gosta muito de usar, ou seja, as pessoas querem terceirizar os problemas, então elas não querem evoluir, não querem aprender a ferramenta, fica ligando para o suporte o dia inteiro, o dia todo, achando que o suporte do sistema, que o sistema é o problema, sendo que ela liga para o mesmo problema 10 vezes, né? Então qualificar quem pode ligar no suporte da empresa, com qual condição, como se fosse um diploma, só as pessoas que participaram pelos treinamentos ABC podem usar o suporte, que daí você vai, né, incentivar as pessoas a ser responsáveis com os processos delas, né? Para que não fica assim, tudo terceiriza e coloca a culpa no outro lá e ela fica sem precisar de evoluir ou se qualificar. Então, gente, a solução para isso é revitalização periódica, qualificação das pessoas, promover, né, workshop, treinamento constante, buscar no fornecedor de software parcerias comerciais, como é que eu otimizo o contrato, como é que eu uso a ferramenta, inclusive do que eu não uso, né, talvez a ferramenta naqueles modos não é tão boa, né, é entender tudo isso e promover essa cultura contínua, né? Não é só implantar o sistema e achar que está tudo pronto o resto da vida, para que as pessoas possam entender naquilo de fato um apoio, né? Uma forma de facilitação e de otimização de tempo e qualidade de vida. Resumo, gente, sistema RP por si só não resolve nada, né? Ele é uma ferramenta que deveria ser bem utilizada por pessoas e através de processos para que essa ferramenta traga qualidade de vida, resultados, formalização, compliance e traga para a empresa os resultados daquele investimento auferido e contínuo, né, que paga as mensalidades ali, que todos possam usufruir da ferramenta para que possam não só se qualificar, mas principalmente promover resultados. Para você que chegou aqui agora em nosso canal, assina o nosso canal, ative o sininho, dê um like e nos siga nas demais redes sociais.